Comece o dia bem informado com a equipe de jornalismo da Verde Vale FM. No ar, Jornal Verde Vale. 6h31. Olá, muito bom dia para você. Segunda-feira, 15 de maio do ano de 2023. Estamos começando pela Verde Vale FM, mais uma edição do Jornal Verde Vale. Comigo na bancada, Daliana Oliveira, muito bom dia. Muito bom dia para você, Wesley, bom dia para todo mundo. Sejam muito bem-vindos à rádio número 1 da região. Começando agora mais uma edição do Jornal Verde Vale. Agora 6h31. A partir de agora você confere os destaques desse fim de semana. Jornal Verde Vale. Diretoria da Petrobras analisa nova política de preços para o diesel e gasolina nesta semana. Relator da nova regra fiscal deve apresentar o texto a líderes da Câmara nesta segunda. Mega Sena, concurso 2.592. Ninguém acerta 6 dezenas e prêmio vai a 10 milhões de reais. Pauta do Supremo pressiona Congresso a decidir e evitar a judicialização na política. Parcela de maio do Bolsa Família começa a ser paga nesta semana. Grupo é preso suspeito de usar o nome de frigorífico para tentar aplicar o golpe de R$500 mil na compra de gado. Feijoada do Bem será realizada neste sábado em Mineiros. Os detalhes destas e outras notícias você vai conferir a partir de agora aqui no Jornal Verde Vale. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 6h32. Uma ótima segunda-feira para você, uma excelente semana. A partir de agora, no ar, mais uma edição do Jornal Verde Vale. A Petrobras informou neste domingo em comunicado que está discutindo internamente alterações em suas políticas de preço para o diesel e a gasolina. Segundo a estatal, as mudanças serão analisadas pela diretoria executiva da empresa no início desta semana e poderão resultar em uma nova estratégia comercial para a definição de preços do diesel e da gasolina. Atualmente, o valor do combustível é calculado em dólar e o petróleo segue a cotação internacional. Isso significa que a valorização do barril de petróleo no mercado internacional ou da moeda norte-americana acabam gerando reajuste nos preços dentro do Brasil. Na última sexta-feira, o presidente da Petrobras, Jean Paul Prats, já havia antecipado que a petroleira deveria decidir nesta semana sobre os reajustes de combustíveis e a nova política de preços praticada pela estatal. Questionado sobre o novo critério utilizado para a definição de preços nas refinarias, Prats afirmou que será o de estabilidade versus volatilidade. Segundo ele, o novo formato deverá evitar tanto a estagnação de preços quanto o que chamou de maratona de reajustes. 6h34, o relator da proposta da nova regra fiscal, deputado federal Cláudio Cajado, do PP da Bahia, afirmou ontem que pretende apresentar o seu relatório a líderes da Câmara na noite desta segunda-feira. Na reunião de líderes, Cajado espera costurar um acordo em torno do texto, etapa fundamental para o presidente da Casa, Arthur Lira, marcar a votação do projeto no plenário, o que pode ocorrer até a quarta-feira. Cajado deve acrescentar ao texto do governo gatilhos a serem acionados em caso de descumprimento da meta fiscal. E o concurso 2.592 da Mega Sena foi realizado na noite desse sábado em São Paulo. Ninguém acertou as 6 dezenas e o prêmio estimado para o próximo sorteio acumulou em 10 milhões de reais. Confira os números sorteados: 15, 17, 28, 34, 35, 51. 26 apostas fizeram a quina e cada uma levou para casa R$80.203,83. Já 2.783 apostas acertaram a quadra e levaram para casa R$1.070,42. O próximo sorteio da Mega será na quarta-feira, dia 17. 6h35. Dengue, sorotipo 3 da doença reaparece no Brasil após 15 anos. Cadu Macri é quem traz os detalhes dessa triste notícia. Após mais de 15 anos sem pessoas infectadas com o sorotipo 3 da dengue, a Fundação Oswaldo Cruz identificou 4 casos da doença no Brasil. De acordo com o estudo feito pela Fiocruz, uma das ocorrências foi em Curitiba, no Paraná, e as outras 3 em Roraima, na região norte do país. O retorno da cepa faz acender o alerta para que não haja uma nova epidemia no Brasil.
Mas o que são os sorotipos da dengue? Para termos essa resposta, conversamos com Alexandre Schwartzbold, médico infectologista e professor de medicina da Universidade Federal de Santa Maria. O vírus da dengue, ele circula com 4 sorotipos identificados já, né? E nas Américas há um predomínio de circulação de alguns desses 4 e, sobretudo, o sorotipo 1 e 2. O sorotipo 3 ele foi identificado lá pelo início dos anos 2000, inclusive já tinha surtos, né, por esse sorotipo do vírus, mas aí ele deixou de circular agora nos anos restantes e agora ele está ressurgindo de novo. Segundo a Fiocruz, a infecção com um sorotipo gera a imunidade contra o mesmo para novos contágios, mas não previne a contração da dengue para as cepas restantes. O infectologista Alexandre Schwartzbold explica quais são as maiores preocupações que a dengue traz como um todo, e não necessariamente apenas com o sorotipo 3. A preocupação não é tanto, digamos assim, diretamente só relacionada a esse sorotipo, mas pelo fato de ser um novo sorotipo, digamos assim, menos circulante anteriormente, e a dengue tem um fenômeno curioso, o risco maior de mortalidade ou adoecimento com alguma complicação ou mesmo morte, ele está muito mais associado a uma infecção secundária. Se a gente adquiriu uma infecção pela primeira vez, então provavelmente a gente adquiriu com os vírus que estavam mais circulando, que é o 1, né, e o 2. O estímulo que a gente teve com sorotipos anteriores, aquele estímulo que a gente chama imune, pode gerar uma perturbação clínica maior e, portanto, as pessoas podem adoecer mais. Independentemente do sorotipo, o importante é evitar que o mosquito Aedes aegypti, o vetor da dengue, possa se reproduzir. Assim sendo, não deixe água parada nos compartimentos, limpando os potes para plantas, regiões de bebedouros e também piscinas. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Cadu Macri. Jornal Verde Vale, notícias de Goiás. 6h38 agora. A Prefeitura de Trindade divulgou a programação de shows e atrações para a tradicional Romaria do Divino Pai Eterno. O evento acontece entre os dias 23 de junho a 2 de julho e atrai milhares de fiéis de diversas partes do país. Os eventos artísticos serão realizados no Carreiródromo de Trindade, localizado na rua Antônio de Souza Aguiar, no setor Cristina. A entrada custa 2 quilos de alimentos não perecíveis. Recentemente, Trindade foi reconhecida como a capital da fé após um projeto ter sido aprovado em segunda votação na Assembleia Legislativa Goiana. A Romaria do Divino Pai Eterno é uma das maiores festas religiosas do Brasil e representa uma importante tradição para os fiéis da região e de todo o país. E 2 homens são suspeitos de invadirem a residência do médico José Leão, conhecido como Dr. Zezinho, atirarem contra a sua esposa e ameaçarem a funcionária na sexta-feira em Aragarça, no oeste goiano. Segundo a Polícia Civil, os indivíduos fugiram no carro da família e não foram identificados. Fábio Marques, delegado do caso, informou que os suspeitos entraram na casa durante a madrugada e foram embora pela manhã, após a chegada da empregada doméstica. Segundo Fábio, a esposa do médico de 57 anos passou por uma cirurgia de emergência e está internada. A esposa do médico levou um tiro no tórax e outro no rosto. A mulher foi encaminhada para um hospital em Barra do Garças, no Mato Grosso, onde realizou uma cirurgia de emergência e está internada e com quadro clínico considerado estável. O médico José Leão estava em um plantão no hospital em Bom Jardim de Goiás no momento do crime. O Fábio Marques explicou que os indivíduos roubaram alguns itens da casa que ainda não foram identificados e acabaram fugindo do local. E Caiado participa da inauguração de usina de álcool em Aporé, ao lado do vice-presidente da República. Os detalhes dessa solenidade, quem traz é Petras de Souza. Usina de cana-de-açúcar em Goiás, inaugurada no município de Aporé, pertence ao Grupo Paulista Nardini Agroindustrial. Ao chegar a Goiás, ainda em 2007, o grupo recebeu o apoio do governo estadual por meio do programa Produzir, posteriormente transformado em Pro Goiás. No novo negócio foram investidos R$800 milhões e a expectativa é gerar mais de 2.000 empregos. O governador Ronaldo Caiado participou da inauguração e visitou as instalações do empreendimento. Ele destacou a geração de emprego e renda, além do desenvolvimento tecnológico que a usina vai trazer para o estado. Um avanço cada vez maior, de acordo com a expansão também aqui da usina na produção amanhã de açúcar, ampliando cada vez mais a área de geração de energia também
e tudo isso fazendo com que haja tecnologia de ponta instalada na região, renda per capita, salários mais altos, pessoas daqui desse extremo sudoeste sendo preparados para poder amanhã absorver toda essa tecnologia. Enfim, traz um desenvolvimento social, aumenta o IDH. Isso tudo é motivo, eu como governador, de festejar. O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, também prestigiou o evento. Alckmin comemorou a inauguração da usina e destacou sua importância ambiental. Hoje é um dia de festa, porque não é todo dia que inaugura uma indústria, um complexo agroindustrial dessa proporção, que vai produzir bioeletricidade através de biomassa, vai produzir etanol, energia limpa, e o Brasil é o campeão do etanol. O Grupo Nardini produz também açúcar, levedura, enfim. É um grande investimento. A estimativa é que a nova usina de álcool em Aporé moa 900 mil toneladas de cana-de-açúcar na safra atual e produza 80 milhões de litros de etanol, além de energia elétrica a partir do bagaço da cana. De Goiânia, Juliana Carnevale, da agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Esportes. 6h42, tudo igual para Corinthians e São Paulo na tarde deste domingo na Neoquímica Arena. O embate em 1-1 em jogo válido pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro manteve os rivais na mesma situação, com Dorival invicto no tricolor e com Luxemburgo sem vencer no timão e com a sensação de que poderiam mais no majestoso. O empate deixa o Corinthians com 5 pontos na 17ª colocação, novamente na zona de rebaixamento. São Paulo agora soma 9 pontos na 10ª posição do Campeonato Brasileiro. Na próxima rodada do Brasileirão, o Corinthians viaja até o Rio de Janeiro para enfrentar o Flamengo no domingo às 16 horas no Maracanã. Um dia antes, no sábado, São Paulo recebe o Vasco às 18h30 no Morumbi. Antes, as duas equipes entram em campo pela Copa do Brasil. Na quarta-feira, o São Paulo pega o Sport na Ilha do Retiro às 20 horas e o Corinthians encara o Atlético Mineiro às 21h30 no Mineirão. Em jogo muito ruim tecnicamente, o Santos levou a melhor sobre o Vasco em São Januário e arrancou a sua primeira vitória fora de casa no Campeonato Brasileiro. 1-0, com gol do jovem David Washington, de apenas 17 anos. O Santos foi a 10 pontos e subiu para o 7º lugar. O Vasco, por sua vez, estacionado com 6 pontos, caiu para a 16ª posição, só uma à frente do Z4. O Vasco volta a campo no sábado, quando visita o São Paulo no Morumbi às 18h30 pela 7ª rodada do Brasileirão. No mesmo dia, só que às 21 horas, o Santos terá pela frente o clássico contra o Palmeiras pela Série A. As antes, Peixe entra em campo contra o Bahia pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. O jogo será na quarta-feira às 19 horas na Vila Belmiro. Jornal Verde Vale. Agronegócios. O mercado físico do boi gordo registrou preços mais fracos na última sexta-feira, devido ao aumento na oferta. De acordo com o Safras e Mercado, o volume de animais ofertados está aumentando, o que é comum para essa época do ano, quando os pecuaristas têm dificuldade em reter o gado. Além disso, há um grande número de fêmeas disponíveis devido aos preços pouco atrativos no mercado de reposição. A oferta proveniente da região norte, tanto de gado em pé quanto de derivados de abate, está exercendo pressão sobre os preços em outras partes do país, segundo o analista Fernando Henrique Iglesias. O mercado atacadista apresentou novamente preços estáveis para a carne bovina nesta sexta-feira. Após o feriado do Dia das Mães, foi esperado um declínio mais significativo devido à menor demanda, somado ao aumento na oferta de carne bovina devido ao aumento no volume de abates. Além disso, os frigoríficos ainda estão com estoques elevados neste momento, é o que observou Iglesias. Notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Agora, na Verde Vale, os comentários de Alexandre Garcia. Bom dia, vou falar de preço do combustível, porque o presidente da Petrobras disse que a Petrobras não vai se desgarrar da cotação internacional do petróleo, mas que cada refinaria tem seus custos e poderia fazer o seu preço. Aí eu não sei como não vai se desgarrar, né? Seria como dizer que parcelas diferentes de uma soma podem dar o mesmo resultado sempre. Tá complicado a gente entender esse raciocínio, né? Bom, falar em Petrobras,
Vocês sabem que a Petrobras deu prejuízo, né? Foi muito roubada, né? Mas vocês sabem também que a Petrobras e as outras estatais, deram lucro nos últimos anos. Por quê? A gente tem que pensar porque o que foi que aconteceu de diferente com as estatais no governo anterior, que acabaram dando lucro. Só para a gente pensar a respeito. Bom, vai haver briga feia entre o agro e o governo. O vice-presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, no Congresso Nacional, disse que o governo rompeu a ponte com o agro, com as declarações do presidente da República numa feira lá na Bahia, chamando o pessoal do agro de fascista, de negacionista e gente de mau caráter. Chegou a dizer que foi de propósito para uma feira na Bahia para causar inveja à exposição lá de Ribeirão Preto. Segundo ele, para onde não pôde ir o ministro da Agricultura, que não é verdade. O ministro da Agricultura não foi porque não queria constranger o governo, estando ele lá junto com o Bolsonaro e a multidão aplaudindo o Bolsonaro, lá no AgriShow. Agora, é importante essa declaração do deputado do PP, que é vice-presidente da Frente Parlamentar, sobre o rompimento da ponte, né? O deputado Evair de Mello. Agravou-se com a presença do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, numa feira do MST, uma feira de orgânicos em Água Branca, São Paulo. Foi também o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, foi, claro, o ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, foi o ministro dos Portos e Aeroportos, Márcio França, ex-governador de São Paulo, e foi o secretário de Haddad que Lula quer indicar para uma diretoria do Banco Central, Gabriel Galípolo. E o deputado lembra que Alckmin tirou foto ao lado de Pedro Stedley. Pedro Stedley foi com Lula para a China, isso é muito mais ainda. Né? Então há essa quebra. Agora, falando de agro, vejam só, quem contratou como consultor sênior para sua empresa o ministro Lewandowski, Ricardo Lewandowski, a JS, do Wesley e Joesley Batista. Consultor sênior, num caso de 15 bilhões no Tribunal de Justiça de São Paulo com uma empresa indonésia chamada Paper Excellence. Eu fico me perguntando, será que foi por isso que o ministro antecipou de um mês a aposentadoria compulsória dele? A gente fica na dúvida e eu fico querendo imaginar que não haveria essas incompatibilidades, se fosse restrito aquele juiz de direito de carreira à vaga no Supremo. Porque advogados, por natureza, eles defendem pessoas e causas. E têm ligações, tem centenas de causas na sua carreira antes de chegar ao Supremo. E essas ligações seriam eticamente impedimentos. Seria muito mais justo, mais sensato, digamos, escolher os mais antigos juízes do Superior Tribunal de Justiça, por exemplo. Não é? De Cambridge, Alexandre Garcia. Você ouviu os comentários de Alexandre Garcia. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Notícias do Brasil. 7 horas em ponto agora, já de volta com o segundo bloco do Jornal Verde Vale dessa segunda-feira. E no início da nova legislatura, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu uma pauta que pode suplantar discussões importantes no Congresso. O caso mais recente se dá no debate sobre a regulação de plataformas digitais e a disseminação de fake news. Enquanto a oposição e base do governo discutem na Câmara sem avançar na votação do projeto de lei 2630, a presidente da Corte, ministra Rosa Weber, marcou para esta semana a análise de trechos do Marco Civil da Internet, o que na prática pressiona o parlamento a acelerar a tramitação do projeto de lei. Em jogo estão medidas para endurecer as regras de funcionamento das Big Techs no Brasil, como Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, WhatsApp, Telegram e o Google. Em outras frentes, a Corte trata de temas como a lei das estatais, as chamadas sobras partidárias, que definem a distribuição de cadeiras de deputados federais, estaduais e vereadores, e a correção do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS.
além de reabrir a discussão da constitucionalidade da contribuição sindical aprovada em Assembleia de Trabalhadores. Dias depois de a Câmara adiar a votação do PL das fake news, o ministro do STF, Dias Toffoli, liberou para julgamento a ação que questiona a constitucionalidade de trechos do Marco Civil da Internet. A presidente da Corte, Rosa Weber, marcou o julgamento para essa semana. 7h01. O calendário de pagamento da parcela de maio do Bolsa Família 2023 terá início esta semana, mais especificamente na próxima quinta-feira. Os primeiros a receberem a parcela, como de costume, serão os beneficiários com NIS, o número de identificação social terminado em 1. Na sexta-feira será a vez dos que possuem o NIS com final 2. No fim de semana, os pagamentos serão suspensos e retomados na segunda-feira, dia 22. Para ter acesso ao Bolsa Família, é necessário estar com o cadastro único atualizado, estando elegível para os benefícios sociais do sistema. 7.2. E a nova carteira de identidade já pode ser solicitada em 12 estados da federação. Quem traz os detalhes é Alexandre Figueiredo. A nova carteira de identidade nacional, assim, que tem o CPF como número de identificação, começou a ser emitida em julho do ano passado e está disponível em 12 estados, de acordo com o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos. A nova identidade quer evitar transtornos e fraudes que os registros estaduais permitem, como a possibilidade de emitir um documento por unidade da federação. Além disso, o governo afirma que quer unificar as informações e evitar que pessoas com identidades muito antigas enfrentem dificuldades com seus documentos, caso da fisioterapeuta Kátia Leitenberg, que guarda consigo a primeira via de sua identidade, um documento que foi emitido há 28 anos. Eu penso sim em fazer uma carteira nova, até na questão de vir já com CPF, não precisar só da habilitação de motorista. Porque hoje em dia, tendo a carteira digital, ela facilita tanto em algumas lojas, alguns comércios. Atualmente, os estados que disponibilizam a emissão da SIM são Acre, Alagoas, Amazonas, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Pernambuco, Piauí, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. No entanto, é preciso consultar canais de atendimento ao cidadão para saber qual é o órgão responsável pela emissão, podendo ser o Detran, como no caso do Rio de Janeiro, ou as polícias civil e científica, como nos estados do Sul. Kátia, que fez a identidade de seu filho Pedro, de 7 anos, no modelo antigo, comenta que ele também deve ganhar no documento novo em breve. A primeira dele ainda foi de 2018, e então a gente já pretende sim fazer a nova carteirinha dele atualizada. Para que seja possível emitir assim, o cidadão precisa ter a certidão original de nascimento, um documento de identificação com foto e o CPF regularizado. Prorrogado em março, o prazo para que todos os estados estejam aptos para emitir a carteira acaba no dia 6 de novembro. Até o dia 11 de maio, mais de 508 mil carteiras de identidade nacional foram emitidas e mais de 390 mil foram baixadas online no site gov.br, conforme informou a pasta. A agência Rádio Web. Produção e reportagem, Alexandre Figueiredo. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h04 agora. E a Polícia Militar de Goiás prendeu um grupo de 5 homens suspeitos de usar o nome de um frigorífico para tentar aplicar um golpe em um pecuarista de Rio Verde. A negociação, que envolvia a venda de 100 bovinos por um valor de R$500 mil, não chegou a ser concluída, pois a vítima desconfiou e chamou a polícia. O crime aconteceu na última quinta-feira. Aos policiais, o pecuarista relatou que o grupo procurou dizendo que eram funcionários de um frigorífico da cidade de Inhumas e queriam comprar gado. Durante a negociação, os homens ofereceram pagar o preço mais atrativo do valor da arroba, o que iria totalizar meio milhão de reais ao todo. Com a confiança da vítima, adquiriram a guia de tráfego de animais, prometendo que pagariam assim que o gado fosse embarcado. Foi então que a vítima desconfiou da negociação e procurou o frigorífico mencionado pelos suspeitos. Com isso, constatou que tudo o que havia sido dito era mentira e acionou o batalhão rural. Após orientação da polícia, o pecuarista continuou fingindo que seguiria com a negociação. Com isso, no momento em que os suspeitos embarcaram cerca de 50 bovinos em uma carreta, a equipe policial chegou e começou a questionar o grupo sobre o caso. A polícia diz que o plano do grupo era fugir com os animais e, se preciso, até manter o pecuarista como refém para que ele não os denunciasse. Após todos os levantamentos, os 5 homens e o veículo que seria utilizado no transporte do gado foram apreendidos e levados para a delegacia. Segundo os militares, o grupo foi autuado por estelionato e já os animais foram devolvidos ao proprietário.
7:05. E o Estado apoia a implementação de um novo Centro Internacional de Distribuição dos Correios aqui em Goiás. Quem traz essa novidade é Juliana Carnevale. O governo de Goiás assinou um protocolo de intenções com os Correios para a promoção de um novo Centro Internacional de Distribuição que está sendo estruturado na cidade de Anápolis. A unidade deve ficar pronta no primeiro semestre de 2024 e a previsão é tratar cerca de 350 mil remessas de importação por dia, podendo chegar a 500 mil. O empreendimento vai criar 400 empregos diretos, segundo a empresa pública. O documento foi assinado pelo secretário-geral de governo, Adriano da Rocha Lima. Ele destaca a importância do novo Centro Internacional de Distribuição para o desenvolvimento do Estado e do Brasil. Goiás, pela posição geográfica que ocupa no centro do Brasil e pelos modais aqui, incluindo o ferroviário, o aéreo, o rodoviário, permite com que os Correios, que é a maior empresa de logística da América Latina, consiga implementar um centro de distribuição de grande porte que venha atender todas essas outras regiões que estão mais próximas de Goiás, distribuindo o que hoje é feito em Guarulhos, é feito em Curitiba, passa a ser feito também em Anápolis, né? Então, isso é fundamental para o desenvolvimento da logística no país, para que os produtos cheguem mais rápido nas residências, nas pessoas. Então, nós estamos aqui dando um grande passo nessa cooperação entre os Correios, o governo federal e o governo do estado de Goiás. Os Centros Internacionais dos Correios são unidades especializadas em correspondências provenientes do exterior. Em Anápolis será instalada a 5ª unidade nesse modelo do país. Atualmente, os Correios possuem centros internacionais instalados na cidade de São Paulo, no município de Valinhos, no estado de São Paulo, no Rio de Janeiro e em Curitiba. De Goiânia, Juliana Carnevale, da agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Esportes. 7:08. E de virada, o Goiás venceu o Botafogo por 2-1 na Serrinha pela 6ª rodada do Brasileirão. Resultado encerra a invencibilidade de 15 jogos do time de Luiz Castro, mas mantém a equipe como líder da competição. O Goiás, por sua vez, segue na parte de baixo da tabela e flertando com a zona do rebaixamento. O Goiás volta a campo na quarta-feira contra o Paysandu pela Copa Verde. Pelo Brasileirão, o próximo compromisso é pela 7ª rodada no sábado contra o Bahia fora de casa. Já o Botafogo enfrenta o Atlético Paranaense na quarta-feira pela Copa do Brasil. Pelo Brasileirão, terá o clássico contra o Fluminense no sábado pela 7ª rodada. Máfia das apostas. Jogadores confessam ter participado de esquemas. A matéria é de Daniela Esperon. Os escândalos no futebol brasileiro estão longe do fim. Mais 2 atletas confessaram ter recebido dinheiro para levar cartões em 3 jogos da Série A do Campeonato Brasileiro do ano passado. O lateral Moraes, do Juventude, e o zagueiro Kevin Lomônaco, do Red Bull Bragantino, confessaram ao Ministério Público de Goiás que participaram do esquema de manipulação de resultados. Moraes afirmou que recebeu R$25 mil para tomar cartões amarelos em 2 jogos. Um foi na partida contra o Palmeiras e o outro diante do Goiás. Ambas as partidas foram no ano passado. O lateral explicou como foi a conversa com os aliciadores. Ele me procurou falando para mim fazer, tomar um cartão que o pessoal estava pagando para mim tomar um cartão amarelo e que dava um dinheiro bom para mim. Aí até então no início eu não quis, eu fiquei com medo, falei não, porque isso pode me prejudicar e eu tenho medo de alguém, sei lá, descobrir e acontecer alguma coisa comigo futuramente. Aí ele falou, não, mano, isso não vai acontecer nada, no máximo vai acontecer, você vai tomar um cartão. Se você não tiver pendurado, você não vai pegar suspensão nem nada, ninguém vai ficar sabendo. Ele foi e me falou comigo, mano, você vai querer fazer? Eu tenho um dinheiro bom, a gente vai pagar 30 mil, a gente vai te mandar 5 antes do jogo e depois a gente manda o restante se der certo. E aí eu, mesmo assim, ainda fiquei com medo, mas aí eu tava precisando da grana e acabei topando fazer. E aí ele me mandou 5, que foi até numa conta de uma mulher que eu não conheço, não sei quem que é, me mandou 5, e aí depois do jogo ele falou que não tinha dado certo e que não ia mandar o restante do dinheiro. Já o zagueiro argentino revelou que apostadores pressionaram ele até mesmo na concentração antes do jogo contra o América Mineiro, e quando ele aceitou,
ele não contou para ninguém. Eu estava na concentração, um dia antes do show, acho, e aí ele seguia insistindo, aí ele mandando mensagem, tipo, vamos a fechar, irmão, que dinheiro, que... E aí eu fiquei falando com ele aí na concentração, e aí sim, ficamos em cartão amarelo, mas eu fiz, tipo, sem conhecimento algum que era um crime, algo assim. Eu fiz assim normal, não perguntei nada para ninguém. Esses 2 jogadores não receberam o dinheiro prometido após as partidas, já que os aliciadores alegaram que não deu certo o esquema e, sem dar nome, contaram que teve atleta que não cumpriu com o combinado. A defesa dos jogadores diz que eles estão arrependidos e que já prestaram todos os esclarecimentos e agora vão aguardar a situação no STJD, já que o Superior Tribunal de Justiça Desportiva deve anunciar nesta semana o afastamento de 30 dias dos envolvidos na operação. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Daniela Esperon. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 7h12. E o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos trouxe as suas primeiras projeções para a safra 23-24 no Boletim Mensal de Oferta e Demanda de maio, reportado na última sexta-feira. Embora os números sejam fortes e maiores do que os da safra anterior para o cenário norte-americano, vieram dentro das expectativas do mercado. Ainda assim, as cotações na Bolsa de Chicago recuavam e por volta de 14 horas perdiam entre 8,25 e 15,50 pontos, com as baixas mais intensas sendo registradas nos contratos mais longos. Assim, o vencimento julho tinha $13,98 e o agosto $13,25 por bushel. O cenário global, destaque para a marca da produção mundial da oleaginosa, chegando aos 400 milhões de toneladas. 7h12. Fiscalização combate o desvio de embalagens vazias de defensivos agrícolas. Os detalhes a gente confere agora com a Sandra Fontela. Os órgãos fiscalizadores têm papel fundamental no combate a crimes de desvios de embalagens vazias de defensivos agrícolas. E o Instituto Nacional de Processamento de Embalagens Vazias reconhece essa responsabilidade. O INPEV é o gestor do Sistema Campo Limpo, Programa Brasileiro de Logística Reversa de Embalagens Vazias e Sobras Pós-Consumo de Defensivos Agrícolas. O gerente de operações, Antônio Amaral, lembra que o Instituto faz campanha permanente para esclarecer sobre os riscos de prática de desvios de embalagens vazias ou de devolução em unidades ilegais. O INPEV tem contato permanente com os representantes dos distribuidores de defensivos agrícolas, cooperativas, fabricantes, entidades de classe que representam os agricultores. A campanha inicial de informar a legislação, de informar como é feita a devolução das embalagens, a responsabilidade ambiental, as obrigações de cada setor são passadas. Em conjunto, tanto a indústria, os distribuidores, as cooperativas e o próprio órgão público fazem campanhas constantes de devolução dessas embalagens. O poder público é um dos elos da cadeia do Sistema Campo Limpo para fiscalizar o cumprimento das atribuições legais de agricultores, canais de distribuição e fabricantes de defensivos. O coordenador da fiscalização na Agência de Defesa Agropecuária de Goiás, Rodrigo Lousa, reforça que a responsabilidade pública envolve principalmente órgãos do meio ambiente e defesa agropecuária nas ações em propriedades agrícolas. Mas ele lembra que as polícias civil e militar apoiam a fiscalização, especialmente em locais não agrícolas, a exemplo de empresas de reciclagem. E assim, baseado no tipo de embalagem, se identificarmos alguma de agrotóxico, a gente faz essa apreensão. É importante que haja essa parceria entre os órgãos estaduais de defesa agropecuária, polícia e o INPEV. Vale ressaltar, todas as associações de revendas fazem muito desse trabalho de controle de toda essa situação. O INPEV alerta: a nota fiscal de compra do defensivo agrícola indica o endereço para a devolução adequada da embalagem vazia. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Sandra Fontela. As notícias locais são destaque no Jornal Verde Vale.
7h15 e será realizado neste sábado a Feijoada do Bem em Mineiros. O objetivo desse evento é arrecadar renda para ajudar um outro projeto social. Quem traz mais detalhes sobre esse assunto é uma das idealizadoras da ação, Diná Roque Maciel. Nós estamos realizando esse evento, eu e um grupo de amigos, e para a gente arrecadar fundos para o projeto social Semeando Amor, né, que é administrado lá pela tia Josa, localizado no bairro Taninho, no setor Taninho. E essa mulher faz, né, da casa dela o coração de todo mundo, ali para abrigar todos. E a gente vê a necessidade real todos os dias dela, tanto de arrecadar alimentos, para abrigar mesmo essas crianças ali nessa localidade. E ela está precisando de uma tenda, né, porque ela faz esse projeto dentro da casa e um pouco também fora, na rua. Essas crianças ficam ali na rua, sem abrigo, né, expostas ao sol, à chuva. E ela solicitou em redes sociais, em grupos de WhatsApp, que está necessitando dessa tenda, né, que custa no valor de R$8 mil. E estava muito difícil para ela arrecadar esse dinheiro. Então a gente decidiu promover esse evento com toda a sociedade aí para arrecadar fundos justamente para esse projeto. Bom, então a Feijoada do Bem, né, será para arrecadar fundos para conseguir comprar essa tenda, para beneficiar esse projeto social. O valor dos ingressos, qual seria e aonde as pessoas que estão interessadas em ajudar nessa causa podem adquirir esses ingressos? Esse projeto, nós contamos com a colaboração de vários patrocinadores. Quem quiser estar sabendo quem entrou aí em parceria, é só seguir o @Evento do Bem. Lá tem todas as informações dos patrocinadores, dos colaboradores. Inclusive, nós temos aí a colaboração de uma banda de pagode que vai tocar no dia, a Batucada Sebrina. Tem Tainá Soares também, aí, dos outros, com a Linda Voz. Os ingressos estão sendo vendidos por colaboradores. O ponto de venda também, você pode adquirir os ingressos aqui na Clínica Harmonize e na farmácia Alquimia. O valor está de R$50 e tem direito a essa feijoada, né? A curtir lá uma tarde maravilhosa com esses cantores maravilhosos e muita alegria, com certeza. Só para esclarecer, será servido uma marmitex no local? É necessário que as pessoas levem pratos, talheres, algo nesse sentido? Não, quem está lá, né, não precisa levar pratos, talheres, vamos fornecer tudo. Graças a Deus tivemos ajuda e apoio de vários patrocinadores, como te disse, e a gente vai conseguir disponibilizar isso no local. Agora, sobre marmitex, né, para sair, quem não puder ir assim, nós vamos estar fornecendo para todo mundo poder participar. Convido toda a população de Mineiros para estar adquirindo o seu ingresso do bem, da Feijoada do Bem, para ajudar esse projeto Semeando Amor, né? Todos serão bem-vindos. Procure, entre nas redes sociais, Evento do Bem Mineiros, ou nos procure aqui na Clínica Harmonize, na Farmácia Alquimia, para adquirir seus ingressos. São limitados, tá? Então, o evento será realizado no dia 20/5, a partir das 12 horas, na Chácara do Rei. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h24, já de volta com o Jornal Verde Vale desta segunda-feira, início de semana, aqui pela Verde Vale FM. Olha, a CPI criada na Câmara para investigar invasões de terras vai estender os seus trabalhos para todos os tipos de ocupações no país, incluindo as que são realizadas também por índios e quilombolas. Escolhido como futuro presidente da comissão, o deputado Tenente Coronel Zuco, do Republicanos do Rio Grande do Sul, disse que a CPI não foi criada somente para investigar o MST. O parlamentar afirmou que os deputados assinaram um documento que permite ampliar as investigações de quaisquer denúncias. A manifestação do deputado ocorreu depois de revelado que o Conselho Indigenista Missionário, ligado à Conferência Nacional de Bispos do Brasil, teria financiado a invasão de uma propriedade em Mato Grosso do Sul. 7h25. Somente neste ano, 1.201 pessoas foram resgatadas de situações análogas à escravidão. Os dados relacionados ao resgate de pessoas em situações análogas à escravidão constam do Radar CIT, mantido pelo Ministério do Trabalho e Emprego.
Trata-se de um painel de informações e estatísticas online sobre as inspeções do trabalho realizadas pelo país. Em 2023, ocorreram resgates em 17 das 27 unidades federativas. Dos casos registrados, 87,3% envolvem trabalho rural. Em Goiás, 372 pessoas foram encontradas em situação análoga à escravidão desde o início de janeiro. Todas elas em estabelecimentos agrários. É o estado com o maior número de ocorrências. Em seguida, aparece o Rio Grande do Sul com 296 casos. No recorte por ocorrências em áreas urbanas, Minas Gerais responde por 71,9% dos casos, com 110 pessoas resgatadas. Inspeções também costumam levar à descoberta de casos de empregadas domésticas submetidas a condições análogas à escravidão. No mês passado, o governo lançou uma campanha nacional para receber denúncias desse tipo de ocorrência por meio do Disque 100. A iniciativa integrou as ações anunciadas por ocasião do Dia Nacional da Empregada Doméstica, celebrado no dia 27 de abril. 7h26, Covid-19, mais de 15 milhões de doses da vacina bivalente já foram aplicadas aqui no Brasil. Quem fala sobre esse assunto é Sofia Stein. No momento, foram aplicadas no Brasil 15.375.897 doses da vacina bivalente contra a Covid-19. O imunizante, que antes era utilizado como reforço apenas em grupos com maior risco de desenvolver formas graves da doença, está imunizando toda a população maior de 18 anos desde o final de abril. A infectologista Cris Galhafrio orienta o público-alvo da vacinação que mantenha o calendário vacinal completo e atualizado, pois quem tomou a vacina em 2021 e depois não tomou mais doses de reforço, o corpo não está mais tão preparado para combater o vírus. A cada dose de reforço que a gente toma, a nossa resposta imunológica ela é reavivada, é como se ela ficasse com uma maior prontidão para combater o vírus, assim que a gente entra em contato com eles. O aposentado de 64 anos e morador do Guará, no Distrito Federal, Valmir Marques, conta que tomou 5 doses da vacina e, caso seja necessário, pretende tomar mais doses. Para mim, os benefícios são muito importantes, porque previnem contra a doença e, após a vacina, os sintomas são bem seguros. Para se vacinar, é preciso levar um documento de identificação e, caso possível, o cartão de vacina contendo as doses das vacinas anteriores contra a Covid-19. A vacina bivalente será aplicada após 4 meses da última dose de reforço ou da segunda dose. Aqueles que não receberam a primeira ou a segunda dose precisarão começar o esquema vacinal com a dose monovalente, que também está disponível nas unidades da Secretaria de Saúde. Reportagem Sofia Stein. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h29. E o Hospital Estadual de Santa Helena de Goiás, Dr. Albanir Faleiros Machado, abriu a seleção para 48 vagas imediatas e 110 para cadastro reserva. Os salários variam de R$ 1.400 a R$ 3.700, a depender do cargo. As inscrições estarão abertas a partir de hoje, segunda-feira, e seguem até o dia 21 de maio. Os interessados devem acessar o site do Instituto de Planejamento e Gestão de Serviços Especializados. Segundo o edital, é preciso que o candidato entregue o currículo e documentos no setor de recursos humanos do ERSO do meio-dia até o meio-dia do próximo dia 22 de maio. E o governador Ronaldo Caiado inaugura nesta segunda-feira, às 16h30, a reforma e modernização do prédio da antiga Metago, que passa a abrigar agora a nova sede da Agrodefesa e unidades da Secretaria de Estado da Administração. O projeto, com investimento superior a R$11.570.000, recuperou e adaptou as instalações, disponibilizando novas salas, auditórios, salas de apoio e ampla área verde. Antes disso, o governador também vai realizar a abertura oficial do Circuito das Cavalhadas 2023. O evento será no Palácio das Esmeraldas, na Praça Cívica, às 9 da manhã. O circuito acontece entre maio e outubro e é realizado pelo governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado da Cultura, com investimento de R$3 milhões. 7h30 agora. Operação da Polícia Civil prende quadrilha suspeita de desviar cargas de soja. Quem traz os detalhes é Lucas Xavier. A Delegacia Estadual de Repressão a Furtos e Roubos de Cargas deflagrou a Operação Soja Segura. O objetivo foi cumprir 4 mandados de prisão em Itumbiara, no sul goiano, contra membros de uma organização criminosa que rendia motoristas de caminhão e desviava cargas de grãos.
Além desses, um mandado de investigação em Goiás foi cumprido em São Paulo com o apoio da Polícia Civil Paulista. Segundo as investigações, o grupo rendia os motoristas em postos de combustíveis e, em seguida, levava para um cativeiro em Itumbiara. Na cidade, eles eram mantidos por até 2 dias, enquanto a carga seguia para o destino diferente do original. Depois, os motoristas reféns eram abandonados em outro ponto, geralmente uma cidade do interior goiano. Além dos membros que abordavam os motoristas com violência e uso de armas e os que transportavam as vítimas até o esconderijo, foram presos os responsáveis pelo cárcere, entre eles uma mulher que dava mantimentos aos reféns. De Goiânia, Lucas Xavier, da agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h31. E quem assistir aos melhores momentos do jogo vai notar que o América Mineiro teve uma boa parte de lances de ataque a favor. Como que vale são as bolas dentro da casinha, o Cruzeiro comemorou a 4ª vitória no Campeonato Brasileiro e por goleada. Jogando neste domingo no Independência, a equipe do técnico Pepa venceu o Clássico Mineiro por 4-0. Henrique Dourado abriu o placar no primeiro tempo. Na etapa complementar, Marlon e Gilberto, que fez 2 gols, fecharam a conta. O resultado marcou o fim de um tabu de 7 vitórias seguidas do América diante do Cruzeiro, que agora voltou ao G4 do Brasileirão. E o Atlético Paranaense levou a melhor no Atletiba de número dos 392. Na noite de ontem, o Furacão bateu o Curitiba por 3-2 na Arena da Baixada, pela 6ª rodada do Brasileirão. Pablo, William Bigode e Canóbio fizeram os gols atleticanos, enquanto Moreno e Robson marcaram para o Coxa. O Atlético ocupa a 5ª colocação com 12 pontos. Já o Curitiba segue na vice-lanterna com apenas 2 pontos somados. O Atlético Paranaense volta a campo contra o Botafogo na quarta-feira às 21h30, também na Arena da Baixada, pelo jogo de ida das 8avas de final da Copa do Brasil. Pelo Brasileirão, o Furacão visita o Bragantino no Nabi Abichedi às 18h30. Já o Curitiba recebe o Atlético Mineiro no mesmo dia às 18h30. Os 2 jogos são válidos pela 7ª rodada do Brasileirão. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 7h33. E o novo boletim mensal de oferta e demanda do Departamento de Agricultura americano, reportado na última sexta-feira, trouxe suas primeiras projeções para a safra 23-24 e projetou a safra de milho nos Estados Unidos em 387,73 milhões de toneladas, dentro do intervalo que vinha sendo esperado pelo mercado entre 348 e 388,64 milhões de toneladas, com uma média de 383,51 milhões. A produtividade esperada para a nova temporada do cereal é de 189,86 sacas por hectare. A área plantada é estimada em 37,23 milhões de hectare e a colhida em 34,03 milhões. Na safra anterior, os números eram de, respectivamente, 181,28 sacas por hectare, 35,86 milhões e 32,05 milhões de hectares. A utilização de milho para a produção do etanol na safra 23-24 deverá alcançar 134,63 milhões de toneladas, enquanto que as exportações deverão ser de 53,34 milhões de toneladas. Na safra anterior, as estimativas para ambas as atividades eram menores. As importações de milho dos Estados Unidos foram estimadas em 640 mil toneladas contra 1,02 milhão do ano comercial anterior. As notícias locais são destaque no Jornal Verde Vale. 7h34 agora, e caso sejam mantidos os artigos 11 e 12 do projeto de lei de conversão número 09/2023, que desviam 5% de recursos das contribuições sociais destinadas pelas empresas do setor terciário ao SESC e também ao SENAC para a Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo, existe o risco real de fechamento de unidades, desemprego e também a redução da qualidade reconhecida há 77 anos pelos trabalhadores brasileiros. A nossa reportagem conversou com a supervisora pedagógica do SENAC aqui em Mineiros, Eline Rezende Souza Bueno, que fala sobre o PL e divulga um canal para assinaturas eletrônicas.
Vamos ouvir a matéria. Está aí no Senado, esse projeto de lei, que prevê retirar 5% dos recursos do SESC, SENAC, e isso prejudicará não só os funcionários, do Sistema S, mas também toda a população em geral. Hoje nós temos um programa de gratuidade, o programa SENAC de gratuidade, que a gente proporciona a toda a população vários cursos gratuitos, cursos técnicos, cursos FIC, e se retirar esses 5% do Sistema S, nós não poderemos mais ofertar essa quantidade de curso PSG. Então, a gente está pedindo, a colaboração de toda a população, de todos. Vamos assinar a petição. Nós temos no site do Senac Goiás, nós temos aqui no Senac, estamos distribuindo em toda a cidade o link. É só clicar lá no link, preencher, assinar, confirmar no e-mail, e vai estar ajudando o Sistema S a continuar oferecendo a quantidade de trabalho de forma gratuita que a gente já oferece para a população. Para a população entender, hoje o Senac oferece diversos cursos gratuitos, como você bem disse. Aqui em Mineiros, como que está esse cenário? Então, hoje nós estamos com cursos abertos gratuitos. Hoje nós temos 4 cursos abertos. A gente tem o assistente administrativo, temos recepcionista em serviços de saúde, uma especialização em urgência e emergência para quem já concluiu o técnico em enfermagem, e teremos também o técnico em logística, totalmente gratuito. Inclusive, convidamos toda a população, quem tiver interesse, venha até o Senac, aproveite essa oportunidade para se capacitar para o mercado de trabalho e nos ajude a garantir que a gente não perca esses 5% para continuarmos oferecendo cursos gratuitos. Eline, para ajudar a população a entender melhor como que funciona essa assinatura eletrônica, gostaria que você explicasse, se o pessoal quiser receber também via WhatsApp, como proceder. Tem esse e-mail também disponível? Sim, com certeza. É um link, é só clicar no link, nós temos também um QR Code, é só clicar que já vai acessar a petição e vai assinar e confirmar no e-mail. Nós temos disponível aqui no Senac, nós temos no site do Senac Goiás o link, nós temos, através do WhatsApp a gente pode enviar, quem tiver interesse, quem puder nos ajudar, é só mandar um oi aqui no WhatsApp, é o 64-3661-5434, manda um oi, nós enviamos o link, é rapidinho, só preencher e confirmar e vai estar nos ajudando. Esse ano aqui na Unidade Mineiros nós já ofertamos vários cursos gratuitos e assim, interfere não só na gratuidade, nos pagos também. Hoje nós temos o técnico em enfermagem, que é o nosso carro-chefe, temos bastante turmas em andamento, então se ficarmos sem esses 5%, comprometerá o quadro de pessoal do Senac, o sistema não poderá mais oferecer essa gratuidade. O padrão Senac poderá sofrer uma interferência, e podemos sofrer reajuste no valor dos cursos. Então, assim, a capacitação para o mercado de trabalho realmente ficará comprometida. Jornal Verde Vale. Bombeiros. Agora 7h38. Bom dia, estamos chegando com as informações locais, a área do Corpo de Bombeiros, também da Polícia Militar e Polícia Civil neste fim de semana. 7h38, a gente começa trazendo ocorrências registradas pela equipe do Corpo de Bombeiro. Nós tivemos registrado neste fim de semana no setor Mundinho uma vítima de parada cardiorrespiratória. Ao chegar no local, colegas de trabalho da vítima levaram até ela uma mulher, que estava trabalhando no segundo andar de uma residência, rejuntando o piso, e apesar da tentativa de reanimação, e a equipe local, a vítima não resistiu, infelizmente, acabou indo a óbito no local. Então esta é uma ocorrência registrada ainda nesse fim de semana. Tivemos também outra ocorrência registrada, um acidente de trânsito, foi na Avenida Presidente Kennedy, com a contorno lá no Parque São José, por volta de 3h53 da tarde, envolvendo carro e moto. Um veículo Gol e uma Pop 100 Honda colidiram, vitimando uma pessoa. A condutora da moto, 24 anos, com escoriações leves, e encaminhada para a unidade de pronto atendimento de Mineiros. Registrado ainda outro acidente de trânsito, outro carro e moto, isso no bairro Costa Neri, na rua 14. Uma Honda CG e um Toyota Corolla vitimando uma pessoa. O condutor da moto, de 35 anos de idade, apresentava escoriações leves e foi encaminhado também para atendimento médico na UPA de nossa cidade. Ainda registrado uma vítima de parada cardiorrespiratória por volta das 4h45 na Avenida Cruzeiro do Sul, lá no Divino Espírito Santo. A vítima, do sexo masculino, 79 anos de idade, não apresentava sinais vitais,
sendo assim encontrado pelos familiares caído já em óbito. A família foi orientada. Também registrado outro acidente de trânsito envolvendo carro e moto. Isso por volta de 1 da manhã, foi na Antônio Carlos Poniago, setor Cambaúva. Um veículo Gol e uma Honda vitimando uma pessoa. O condutor da moto de 25 anos de idade, que apresentava escoriações no corpo, luxação no pé direito, foi mobilizada e transportada também para a unidade de pronto atendimento. Isso aí das ocorrências de sábado para domingo. Agora de domingo para hoje. A gente começa aí no dia de ontem, por volta de 11 horas. Resgate foi acionado até a Avenida Rio Verdinho, no setor Duda, para atendimento à ocorrência de agressão por animal. No local, a vítima do sexo masculino, 14 anos de idade, apresentava uma lesão, ferimento, um corte aí no membro superior esquerdo, no braço esquerdo, decorrente de uma mordida de um cachorro. Foi feita a limpeza dos ferimentos e transporte também para a unidade de pronto atendimento. Um acidente de maior gravidade registrado neste fim de semana foi na BR-364, por volta das 19h30, quando equipes de resgate foram acionadas na ponte do córrego Coqueiros para atendimento a um acidente de trânsito envolvendo uma máquina agrícola, um trator, 2 veículos de pequeno porte, além de uma moto. No local, deparou com a vítima da moto, sendo a primeira do sexo feminino, 20 anos, se apresentou como condutora do veículo, apresentava uma fratura exposta aí na perna esquerda, além de várias escoriações pelo corpo. Foi feita a limpeza dos ferimentos, a imobilização e transporte para a unidade de pronto atendimento, onde ficou os cuidados da equipe médica de plantão. A acompanhante da moto, também do sexo feminino, de 45 anos de idade, apresentava uma contusão no membro inferior direito, na perna direita, e várias escoriações pelo corpo, também imobilizada e transportada. Os ocupantes aí de um dos veículos de passeio envolvido, sendo um senhor e uma criança, foram transportados pela equipe do SAMU. O operador da máquina agrícola, de acordo com o Corpo de Bombeiros, evadiu-se do local tomando o famoso rumo ignorado. Foram feitas busca nas proximidades e ele não foi localizado. O condutor de um outro veículo envolvido, que estava sozinho, apresentava apenas ferimentos leves e também recusou atendimento. Esse acidente ontem por volta das 19h30, então ali na ponte do córrego Coqueiros, o possível causador do acidente, né? A gente precisa, é claro, de um laudo técnico para afirmar com toda certeza o que deve ter acontecido. Seria esse trator que estava já em cima da ponte sem nenhum tipo de sinalização, né? Na via, na BR, e quando foi colhido aí por um dos veículos que veio, bateu no outro, e a motociclista também não conseguiu parar e acabou atingindo, causando toda esse acidente, registrado então pelo Corpo de Bombeiros e também pelo SAMU. Então agora investigações devem ser abertas, né? Claro, aí para concluir os casos. Eu digo, né, que a informação repassada pelo Corpo de Bombeiros é que eles não localizaram o condutor desse trator. A gente não sabe se já foi identificado ou não. Agora 7h43. No Jornal Verde Vale, ocorrências policiais. Agora a gente vai para as ocorrências policiais. Lembrando que para você participar do nosso programa é o 99623-6881. 99623-6881, somente por esse que a gente atende a sua participação aqui na nossa programação. Vamos então para as ocorrências. A gente começa trazendo ocorrências de estelionato, onde compareceu a delegacia de polícia. A vítima, ela contava que por volta das 19 horas teria recebido uma mensagem via SMS dizendo que havia sido feita uma compra no valor de 2.390 e se caso o comunicante não reconhecesse a operação, deveria ligar no número 0800 informado. O autor disse que era da central do banco e que queria resolver, né? Isso a vítima deveria fazer, né, o que ele mandasse. Primeiramente deveria simular um Pix, né? E o comunicante fez aí 3 Pix, né? Aqui no valor de 2.390, 4.999, e enfim, ele acabou tendo esse prejuízo registrado pela Polícia Civil. Ainda tivemos uma lesão corporal. Essa lesão corporal, onde compareceu a delegacia, a vítima, ela relata que foi agredida fisicamente pelo seu ex-companheiro. Afirma que se relacionaram por mais de um ano, né, cerca de 1 ano e 8 meses, sendo que há 8 meses moravam juntos. E tem aí uma filha, né? E se desentendem, né? Estão separados, e afirma que após a separação, o cidadão, ele insiste em buscar a declarante
na tentativa de restabelecer o tal relacionamento. E numa dessas aí, ele acabou, né, dizendo aí em uma mensagem que não pagaria a pensão da filha, né, do casal, e questionou se ele era ainda o pai da criança. Enfim, ela registrou um boletim de ocorrência. Também tivemos uma difamação, onde a vítima, ela relata que teve aí um relacionamento com o indivíduo, com uma mulher. O rapaz teve um relacionamento aí com uma mulher e durante aproximadamente 3 anos. E após a separação, quase 2 anos, ela não o deixa em paz, né? Fica postando fotos aí com a atual esposa nas redes sociais, ultimamente nas redes sociais, dizendo que está devendo para ela, né? Que vende coisas que não era dele e tudo mais, enfim. Fica difamando ele nas redes sociais. Ele procurou então a delegacia para que tal fato cesse. Ainda tivemos outro estelionato registrado também pela delegacia. A vítima diz que iniciou uma conversa com uma mulher, supostamente seria uma mulher, conversas essas que eram de uma negociação de uma motocicleta de leilão. Sendo assim, o comunicante interessou aí pela moto, cujo valor R$ 3.500, disse que pagaria o valor do imposto pela mesma e chegou até a fazer a motocicleta mais barata, R$ 3.000. Diz que entregava a moto mediante o pagamento. O rapaz então fez aí o Pix no valor de R$ 3.000 na conta aí de um homem, né? Um Pix aí com a chave de e-mail, né? O comunicante somente percebeu que era um golpe quando não vinha a nota fiscal e não responderam mais ele, né? A vítima então resolveu procurar a delegacia de polícia. Mais um que depositou, né, alto valor aí, R$ 3.000 na conta de desconhecido. Também tivemos ainda outro estelionato. Essa daqui conta que recebeu também uma mensagem via SMS, uma mensagem do banco, informando, né, de uma transação bancária em análise no valor de R$ 3.000. E em um número 0800 para que ela ligasse. Né? A atendente pediu para ser feito um Pix aí no valor de 4.000 para confirmação da conta e outro no valor aí de 1.698 e futuramente devolveria o dinheiro e cancelaria a suposta compra. Após o envio do dinheiro, né, para essa chave Pix, o telefone apagou e quando ligou de volta havia sido formatado, provavelmente hackeado. Reiniciaram à distância, né? Ela afirma aqui. Então a turma tá esperta aí, né, e fazendo mais vítimas. Vamos lá, trazendo ainda mais informação. Nós tivemos uma perseguição registrada também pela polícia. Mas tivemos aqui também uma outra de lesão corporal, essa também registrada na Antônio Carlos Paniago. A equipe foi até a unidade de pronto atendimento averiguar uma situação de briga com resultado em lesão. Segundo o rapaz, este relatou à equipe, né, que tudo ocorreu por causa de uma mulher, onde o autor jogou uma pedra acertando a sua cabeça, provocando aí uma lesão. Já nas proximidades, né, ali do local conhecido ali como Distribuidoras, ali na Avenida Antônio Carlos Paniago. Ao parar o carro para comprar cerveja, o autor desferiu aí um golpe de faca no abdômen, lado esquerdo, aí de um rapaz, provocando um corte profundo. Diante dessa lesão provocada pela violência, as vítimas foram até a unidade de pronto atendimento procurar aí atendimento médico. Então, né, ficou registrado esse fato aí também. Essa briga ali naquela região realmente é perturbador, né? Constantes brigas vem acontecendo ali constantemente. Também tivemos estelionato registrado, onde a vítima disse que foi conferir o saldo da conta pelo aplicativo. Tinha que fazer uma transferência, né, para uma pessoa. Ao bater o valor aí de uma dívida, né, que ele tem com essa pessoa, ao verificar o saldo, constava apenas R$ 93, visto que na noite anterior havia mais de R$ 500. Pois nas atividades do aplicativo e lá constava uma transação no valor de 430, recarga, né? E aí ele não fez nenhuma recarga, né, para ninguém. Buscou ajuda aí no aplicativo, tentando fazer a contestação dessa compra. Foi informado, né, que ela não era possível ser feita e ser realizada. Encontrou no aplicativo uma espécie de questionário, né, de reclamação. Foi apenas o que ele conseguiu fazer e depois registrou um boletim de ocorrência,
sendo que ele não fez nenhuma recarga aí de R$430. Também tivemos ainda uma outra de averiguação. Essa averiguação, uma ocorrência de lesão corporal, a equipe foi até o endereço, onde abordado aí pela vítima, relatou que possui um relacionamento homoafetivo com um outro rapaz e ambos teriam ido até a casa da mãe, né? E lá teriam tido uma discussão e saíram em seu veículo, uma moto bis. Foram perseguidos pelo padrasto, né? E parou o carro na frente, derrubou os dois e ali, né? Tiveram uma briga, né? Enfim, e aí ele resolveu buscar ajuda da polícia também. Disparo de arma de fogo, foi lá no setor Alcira de Resende. A polícia foi acionada a comparecer neste endereço após pessoas informarem que haviam escutado, né, cerca de 6 tiros disparados em via pública. Ao saber da informação, foram ditos aí por testemunhas que após aí o marido ter agredido a mulher, né, o padrasto teria ido lá resolver a situação e no meio dessa briga o padrasto teria, né, sacado de uma arma e efetuado os disparos, inclusive esses disparos teriam acertado a motocicleta aí do suposto autor das agressões. O agressor e também o atirador não foram localizados pela polícia. Perturbação do sossego público também no Alcira de Resende, onde diversas ligações diziam que em uma determinada residência havia gritarias e jovem com motos barulhentas. Quando a polícia não chegou no local, não havia moto barulhenta, né? Mas tinha ali uma aglomeração. Enfim, 2 pessoas foram encaminhadas até a delegacia para registrar o boletim de ocorrência. Uma outra situação também atendida pela polícia nesse fim de semana, após aí uma briga, né, uma discussão entre namorados. O namorado teria entrado dentro da residência e deixado a namorada do lado de fora. Ela foi orientada a procurar a casa dos pais para passar a noite e resolver essa situação no dia anterior. 7h52. Jornal Verde Vale, a voz do cidadão. Bora lá, a voz do cidadão, trazendo mais informações hoje aqui, 996236881, telefone do Você Repórter. Pessoal tá dizendo aqui, ó, setor Oswaldo de Souza. Essa atenção da prefeitura, o povo joga lixo, né? A prefeitura fala pra gente tirar foto aí das placas dos veículos, né? A pessoa já tá errada, ainda vem tirando fotos, aí fica difícil, né? Mas ali é aquela verdadeira estrada do lixão que até hoje persiste, as pessoas jogarem lixo ali às margens dessa estrada, né? Ele faz aí o apelo para mais uma vez essa limpeza e o asfaltamento por lá também. O pessoal tá dizendo que o semáforo ali da São João, o pessoal da SMT Atenção, tá com problema, né? Só fica fechado para os 2 lados. A turma espera, o trem não abre, aí a galera começa aí devagarinho, esticando o pescocinho assim para cima do volante, para passar com segurança. Então, o semáforo lá resolveu não abrir para ninguém hoje. Falou, ninguém passa. Então, o pessoal da SMT dá uma atenção por lá. O pessoal tá dizendo o seguinte, região do João Avelino, pedir para arrumar estrada por ali, né? Ali tá uma situação complicada, a prefeitura passa por lá, aí como é uma estrada que passa muito caminhão e caminhão carregado, aí o caminhão acaba por criar novas costelas de vaca. E o pessoal tem que vir para cá, chega aqui, meu amigo, os órgãos já mudaram de lugar tudo, de tanto tremer, viu? Também tivemos aqui na nossa programação, o pessoal tá pedindo troca de lâmpada na rua Subiaco, quadra 11, lote 14, lá no Parque São José. Rua Subiaco, quadra 11, lote 14, Parque São José, troca de lâmpadas. Pessoal do Betel, né? Muita sujeira, esgoto escorrendo, e até agora ninguém fez nada pela gente, só parcela alta, né? Betel, o pessoal reclamando mais uma vez aqui na nossa programação. Então tá aí. Essas foram as principais, chegando mais uma aqui. Estrada do Cedro também tá com bastante buraco, a chamada costela de vaca. Seria bom dar uma patrolada por ali, até lá na região do Posto Ipiranga. Jota, e aproveitar também e falar hoje, segunda-feira, dia 15, daqui a pouquinho a prefeitura vai estar lançando a segunda etapa do programa de recapeamento
de pavimentação asfáltica, né? Será a segunda etapa. Já tivemos a primeira etapa no ano passado, aí veio esse período chuvoso, deu uma pausa e agora retomando, o lançamento oficial será hoje às 9 horas da manhã, lá no bairro São João. Deixa eu até olhar aqui bem direitinho onde que vai ser, para quem quiser prestigiar esse evento, esse lançamento. Será na rua Jesus de Matos Medeiros, perto, né, da Avenida Antônio Carlos Paniago, no bairro São João, hoje às 9 horas da manhã. E amanhã também vai ter mais uma ação de lançamento, só que no bairro Nossa Senhora Aparecida, lá na Avenida Princesa Isabel, vai ser também às 9 da manhã, só que amanhã, terça-feira. Hoje, às 9 no São João e amanhã às 9 lá no Nossa Senhora Aparecida. Então, uma ótima notícia, né? Porque a gente sempre fala aqui no programa, as pessoas cobrando, né? Moradores ali da Princesa Isabel são dos que mais participam por aqui. Demais, né? Então Tá aí, asfaltar essa região por aí, viu? Uma notícia excelente para começar a semana, né? Já com o pé direito. Só informando aí que o pessoal da SMT já está com a manutenção no local, lá no semáforo do São João. E em breve aí o semáforo vai abrir para todo mundo ali. Quer dizer, cada um na sua vez, né? Como deve no ser. momento oportuno. No momento oportuno. Então a manutenção já está por lá, a SMT atenta a esse problema ali no semáforo do São João. Algum recado, Wesley? Sim, essa questão que a Dalena acabou de dizer aqui, vão ser duas ações, na verdade, né? Vai ser o início dessa pavimentação nas vias que ainda não estão asfaltadas e também a retomada do trabalho de recapeamento das vias, né, urbanas que não foram recapeadas aí naquela primeira etapa. Como a Daliana bem disse também, houve esse processo aí do período chuvoso, então houve uma pausa e esse trabalho já está sendo retomado. Queria falar também, Jota, que hoje, segunda-feira, é dia de Verde Vale Recebe, né? Então nós vamos estar recebendo lá às 7 da manhã, na primeira parte do programa, vamos estar falando aí sobre o combate e exploração sexual de crianças e adolescentes, né? Vão estar recebendo aí o delegado de polícia, doutor Júlio César Arana, também a Geisa Menezes, que é coordenadora do CREAS, a Maria do Carmo, representante do Conselho Tutelar, e também a Luana Frades, que é psicóloga do CREAS. Então a gente, nessa primeira parte do programa, das 7 às 8, vamos estar conversando com esse pessoal a respeito então do combate e exploração sexual de crianças e adolescentes aqui em Mineiros. Na segunda parte do programa, que começa às 8 horas, vamos estar recebendo a deputada estadual Rosângela Rezende aqui por Mineiros e vamos estar falando com ela aí os seus primeiros 100 dias lá na Assembleia Legislativa de Goiás, os trabalhos que foram desenvolvidos, enfim, aqui para o sudoeste goiano e todo o estado de Goiás, um balanço então dos primeiros 100 dias aí da deputada Rosângela frente à Assembleia Legislativa. Então convido você a partir das 7 horas da noite estar conosco aí acompanhando mais uma edição do Verde Vale Recebe. Muito bom, sinal verde já está funcionando lá no São João. Cada um no seu tempo. Já apertou o botão, voltou a funcionar normalmente. 7h58. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Bom dia, Wesley. Muito bom dia. Bom dia para você, para Daliana, para todos os nossos ouvintes. Uma ótima semana para todos vocês. Obrigado mais uma vez pelo carinho com que você nos recebe aí na sua casa, no seu trabalho, no seu veículo, sempre acompanhando as notícias aqui logo no iniciar do dia. E você tem uma semana aí de muitas vitórias, né? Se Deus assim nos permitir, a gente volta amanhã 6:30 da manhã com mais uma edição do Jornal Verde Vale e hoje eu ainda volto às 19 horas com o programa Verde Vale Recebe. Bom dia, Daliana. Muito bom dia, Jota. Bom dia, Wesley. Bom dia para você também que tá aí do outro lado, né? Sempre fazendo aquela companhia pra gente aqui, 7h59. E daqui a pouquinho também, né, eu vou estar fazendo a cobertura desse recapeamento da segunda etapa do recapeamento asfáltico lá no bairro São João, trazendo para você aí os detalhes de como será então essa segunda etapa, previsão de conclusão, detalhes burocráticos dessa obra, tudo mais para você daqui a pouquinho na programação. Então um abraço e até amanhã. Bom dia, forte abraço, tchau, tchau. A Verde Vale apresentou Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale.